Olá, alunos, graça e paz. Espero que vocês estejam todos bem, que a família de vocês também estejam sendo alcançada pelo Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor. E que essa semana, que já está quase terminando, vocês possam encontrar refúgio, socorro e fortaleza nos braços de Deus. Que através de cada conhecimento que vocês estão tendo, Deus possa estar abrindo a mente de vocês, edificando cada um. E hoje eu vou estar falando também sobre as bem-aventuranças, como começamos durante a semana. E o pastor deu esse tema para a gente abraçou com o coração aberto. E para mim ficou a palavra, a parte dos que têm fome e sede de justiça, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Que está escrito assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nada mais é, como o pastor Alberto falou, que bem-aventurados, né? Bem-aventuranças, bem-aventurado, bem-aventurados. Nada mais é do que ser feliz, né? Felizes são aqueles, né, que seguem esses princípios. E nós podemos até dizer que algumas pessoas podem confundir esse fome e sede de justiça, fome, de ter fome e sede, e que Deus venha fazer justiça nas minhas causas impossível, que Deus venha julgar a minha causa, depende do ponto de vista de cada um. Mas primeiro eu vou falar aqui desse fome e sede de justiça. Esse fome e sede de justiça que Jesus estava falando ali para os discípulos, no sermão, é que você venha ter fome e sede de buscar a presença de Deus. Da mesma forma que nós sentimos fome de se alimentar, né? Durante o dia, que a gente tem fome de comer, come na hora certa, outros não comem na hora certa. Dessa mesma fome que o nosso estômago, o nosso corpo precisa de se alimentar, precisa ingerir líquido, o nosso espírito também precisa. O nosso espírito, a nossa alma também precisa estar alimentada. Para quê? Para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para que nós possamos ser alimentados e sustentados por Ele. Nós precisamos buscar mais do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que quando vier a adversidade ou para quando Deus for te usar para algo, você tenha algo para oferecer, você tenha algo para dar, porque vivemos na contracultura desse mundo. Estamos, digamos, numa fila de um banco e uma pessoa chega para nós e fala: esse mundo vai de mal a pior, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo é isso, esse mundo é aquilo, esse governo é um corrupto, não, todo mundo, todos eles têm que ser presos. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está alimentado, buscando a presença de Deus, a sua resposta concernente àquilo vai ser diferente. Porque o Espírito Santo vai te direcionar para falar algo para ele. Porque não há esperança para o mundo. Não há jeito para o mundo referente a esse mundo que nós estamos vivendo. Mas para o Deus que nós servimos, não só há jeito, como há esperança. Por quê? Porque aqueles que são nascidos de novo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão buscando a face do Senhor, sabem muito bem que essa pátria não é nossa. Esse mundo aqui não nos pertence. Então você terá uma direção para dar para aquela pessoa. E em Deus nós conseguimos vencer essas adversidades que estão no mundo. Em Deus, né? Sozinho nós não conseguimos. E nós precisamos do quê? Cada vez mais se alimentar da justiça de Deus, das vontades de Deus, do querer de Deus. E é engraçado que aqui em Salmos, deixa eu ver aqui rapidamente, em Salmos 63, olha o que o salmista Davi falou: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te busquei e a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi anelou aqui pela presença de Deus. Davi fala claramente como ele tem sede.
da presença de Deus, como ele se sente como terra seca sem a presença de Deus. É assim como nós cristãos devemos sentir, né, quando nós estamos assim, atribulados com essas coisas aqui que acontecem, porque vivemos nesse mundo, quando nós estamos assim desesperados com uma causa. O caminho é você buscar a presença de Deus. O caminho não tem outro jeito. Não, as coisas impossíveis só Deus pode fazer. As coisas possíveis é para me fazer. E há em nós possibilidades de buscar esse Deus que pode todas as coisas. Ele reconheceu que sem Deus ele não é nada. Ele reconheceu que a vida dele necessita, busca ansiosamente o quê? Ter a presença de Deus. Porque se vocês reparam uma coisa, que quando a gente vai entra em oração por uma questão, nós sabemos que a resposta vai vir de Deus, que só Ele pode fazer algo acontecer na nossa situação. E como que você chega diante desse Deus? Você chega com fé, com fervor, com oração, crendo que Ele vai fazer. Agora, quando você não medita, não busca, não lê a Bíblia, não se enche das verdades de Deus, não busca conhecimento, vai dobrar o seu joelho, vai orar, mas de que forma? Deus olha, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele olha o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. Mas quando nós chegamos diante de Deus, temos que chegar com fé, né? Nós temos que chegar diante de Deus com fé, né? E sabendo que Ele vai ouvir. Não é uma fé emocional. Você vai usar a fé o quê? Racional, na razão, crendo que Ele vai te ouvir. Então, a mesma coisa, você vai pensar o quê? Que Deus, Ele além de ser galardoador daqueles que o buscam, nós temos que crer naquilo que nós estamos falando e que Ele está nos ouvindo. E quando nos encontramos cheios da presença de Deus, tudo é mais fácil, tudo soa mais fácil, independente do que esteja acontecendo na nossa volta. E também aqui, em Romanos, fala também de uma outra questão, que nós vamos estar lendo mais em breve, e também na questão de Filipenses também, que também fala da justiça, né? Fala da justiça de Deus, que também, aqueles que têm fome e sede de justiça, eu já falei, agora eu vou falar da justiça. Que justiça é essa que o Jesus está trazendo ali no Sermão do Monte? Diz assim, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, saber a justiça que vem de Deus pela fé. E é interessante que essa palavra aqui, justiça, ela tem duas implicações, que é a justiça de Deus imputada, né? E a justiça de Deus justificada. Essa justiça justificada é que somos justificados em Cristo Jesus pela fé. Somos justificados porque Ele foi na cruz do Calvário, levou seu filho na cruz, o filho dele foi na cruz do Calvário por nós. E perante o mundo espiritual, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos, aceitamos Ele como único, suficiente Salvador e somos justificados por isso. Por isso que em nós não há mais condenação. E essa questão aqui do imputado, nada mais é do que foi creditado em nós. Significa o quê? Creditar significa o quê? Fomos atribuir essa conta. Foi creditado e foi atribuído. E nessa questão, a gente também vamos falar de Davi de novo. Davi fala lá, vamos ler lá, Salmo 32. Salmo 32, versículo 2, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Bem-aventurado. Um exemplo prático. Quando Davi pecou lá com Betseba, esse pecado foi imputado.
Davi não sofreu essa consequência de morte nele. Não aconteceu, foi imputado. Deus imputou porque Deus conhecia o coração dele, que houve arrependimento. E o que aconteceu? Mas houve as consequências desse pecado, mas Deus imputou. E no âmbito espiritual, Deus sabemos que somos falhos, somos sujeitos às questões que estão ao nosso redor, ao mundo, mas também Ele nos justifica. O sangue dele nos justifica. Por isso que nós temos um advogado. E as coisas que nós passamos aqui nesse mundo, nós reconhecemos que somos pecadores e que pecamos, nós temos um justo juiz para o quê? Para nos perdoar. E com isso os nossos pecados são o quê? Imputados. Né? São imputados. Consequência terá? Dependendo terá consequência. Dependendo terá consequência. Isso daqui não é legalidade para pecar liberalmente, né? Não é. Mas é uma justificação tão tremenda e uma justiça tão feita diante de Deus que Ele reconhece a nossa pequenez, né? E sabe muito bem que somos frágeis e somos sujeitos a essas coisas. Mas o que teremos que fazer para que isso não ganhe terreno em nós? Mas nós precisamos o quê? Cada vez mais buscar a presença de Deus e não, então vou fazer porque Deus vai imputar o meu pecado. Não é isso que eu estou falando. Você está sujeito às coisas do mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. E não vai estar dentro de você porque você está buscando, você está adorando, você está bendizendo o santo nome do Senhor, você está buscando ter uma vida diferente. Então que Deus possa encontrar em nós não só essas características de filhos de Deus, mas mais ainda que Deus possa encontrar em nós um coração verdadeiramente que possa mudar diariamente, mudar constantemente, porque o inferno, ele luta contra nós 24 horas, e 24 horas nós também temos que nos encher da palavra de Deus, nos encher da verdade de Deus, para quê? Para que ele não ganhe terreno e não ache em nós coisas que não provêm de Deus. E diz aqui, né, que porque eles serão fartos, né, na bem-aventurança, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Essa fartura aqui é a fartura espiritual, é a fartura que vem do alto, é a fartura que não vai deixar nós nos abalarmos com qualquer circunstância. E ser farto de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser farto de Deus é você estar no meio do vendaval, crendo que Deus está contigo. É você passar pela adversidade, sabendo que Ele te sustenta. E que nesse dia que se chama hoje, você possa estar sendo sustentado pela palavra do Senhor. E que a salvação é verdadeira, a salvação é eterna. Existe um céu para que nós possamos estar. Existe um Deus que vai nos resgatar, vai nos chamar. Então se sinta fortalecido, porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar todos nós naquele grande dia. Todos nós e nossa parentela também, nossos amigos também. Então vamos se encontrar cheios da presença do Senhor, cheios da justiça de Deus, cheio de fome de Deus, cheio de sede de Deus, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa estar com vocês e com o amor de Deus nosso Pai também. Muito obrigado por mais um vídeo, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Amém.